Josué, um dos personagens mais significativos da Bíblia, foi o homem escolhido por Deus para liderar o povo de Israel na conquista da Terra Prometida. Após a morte de Moisés, ele não apenas herdou a responsabilidade de guiar uma nação, mas também de cumprir as promessas divinas feitas a seus antepassados. Sua jornada, que começou como assistente de Moisés, transformou-se em um relato inspirador de fé, coragem e liderança. Desde sua primeira batalha contra os Amalequitas até a famosa queda das muralhas de Jericó, Josué se destacou por sua obediência inabalável às ordens de Deus e por sua habilidade estratégica nas campanhas militares. Através de suas ações e decisões, ele não só estabeleceu Israel na terra de Canaã, mas também se tornou um exemplo de devoção e fidelidade à palavra divina, cujos ensinamentos reverberam até os dias de hoje. Josué foi o homem responsável por liderar o povo de Israel na conquista da Terra Prometida, sendo o sucessor de Moisés. No entanto, antes de explorarmos sua vida, é importante notar que existem pelo menos 3 figuras bíblicas que compartilham o nome a Josué. Em 1 Samuel 6 verso 14, encontramos Josué, o Bet-semita, que possuía um campo para onde a Arca da Aliança foi levada após ser devolvida pelos filisteus. Em Zacarias 6 horas e 11 minutos, um segundo Josué é mencionado, que era um sumo sacerdote, filho de Josadaque, vivendo durante a restauração pós-exílio em 537 a.C. Agora, vamos nos concentrar na história do principal Josué, o sucessor de Moisés. A história de Josué é mais destacada no livro do Antigo Testamento que leva seu nome, mas ele aparece pela primeira vez no livro de Êxodo. Josué era filho de Num, da tribo de Efraim. O nome original de Josué era Oséias, que significa a salvação. Moisés acrescentou o nome divino, chamando-o de Yeshua, que significa a Jeová é salvação. Essa forma é transliterada em português como a Josué ou a Jesuá e é equivalente ao nome grego de Jesus. Josué foi escolhido por Moisés como assistente pessoal e também comandou as tropas israelitas contra os amalequitas em Refidim. Ele foi designado como representante da tribo de Efraim entre os 12 espiões que exploraram a terra de Canaã. Apenas ele e Calebe acreditavam que os israelitas deveriam prosseguir com a invasão da terra. Essa confiança na promessa de Deus os destacou em meio aos outros espiões incrédulos, que foram punidos. Moisés, antes de sua morte, escolheu Josué como seu sucessor, investindo nele honra e autoridade diante do povo. Ele foi comissionado por Deus para liderar Israel na conquista da Terra Prometida. Quando Moisés subiu ao Monte Nebo e morreu, Josué estava preparado para assumir a liderança e cumprir a missão. Ao assumir a liderança, Josué enfrentou grandes desafios, como fazer o povo atravessar o rio Jordão e enfrentar os cananeus. Ele enviou 2 espiões a Jericó, que foram ajudados por Raabe, uma mulher daquela cidade. Através do agir divino, Deus permitiu que o povo de Israel atravessasse o Jordão a pé enxuto, após as águas serem miraculosamente interrompidas. Josué se destacou como um líder corajoso e determinado, sempre confiando nas promessas de Deus e inspirando o povo a seguir em frente. Josué demonstrou total confiança em Deus, seguindo cada uma das estratégias que lhe eram reveladas para conquistar a terra de Canaã. Muitas dessas táticas pareciam inusitadas aos olhos humanos. Um exemplo marcante foi a tomada de Jericó, onde Deus ordenou que os sacerdotes e o povo marchassem ao redor da cidade. No 7º dia, após os sacerdotes tocarem as buzinas e o povo bradar em uníssono,
as muralhas de Jericó desabaram. Apesar das instruções de Deus para que o exército israelita não saqueasse as ruínas da cidade em busca de despojos pessoais, Acã desobedeceu. Sua atitude teve consequências drásticas não apenas para ele, mas para todo o povo de Israel, que sofreu uma derrota na sua primeira investida contra Ai. Na segunda tentativa de conquistar Ai, descrita em Josué 8, Josué demonstrou sua habilidade estratégica. Ele armou uma emboscada, simulando uma fuga, o que levou os soldados de Ai a saírem da cidade fortificada. Essa tática resultou na derrota do exército inimigo. O livro de Josué é repleto de exemplos das ações militares notáveis sob sua liderança. Um desses episódios é a marcha noturna de Gilgal para socorrer Gibeão. Durante essa batalha, a providência divina se manifestou de maneiras impressionantes, e a saraiva enviada por Deus causou mais mortes entre os inimigos do que o próprio exército israelita, e o sol parou no céu, permitindo que os israelitas se vingassem de seus adversários. Alguns tentam alegar que esse relato contém um erro, questionando a descrição de que o Sol e a Lua pararam em vez de se referir à rotação da Terra. No entanto, é fundamental entender que a Bíblia utiliza a linguagem do observador. Portanto, do ponto de vista humano, se a rotação da Terra parasse, o Sol pareceria estar parado no céu. Josué conseguiu subjugar toda a terra de Canaã e posteriormente distribuiu as terras entre as tribos de Israel. Gradualmente, os israelitas se estabeleceram e construíram suas cidades, durante o período que se estendeu desde a era dos juízes até o reinado de Davi. Quando chegou o momento de Josué se despedir, ele convocou todas as tribos de Israel. Em seu discurso de despedida, pediu que o povo renovasse seu compromisso com Deus e seguisse seus mandamentos. Josué morreu aos 110 anos e foi sepultado em suas terras, perto de Timnat-Será, no Monte Efraim, ao norte do Monte Gaás. Josué presenciou o poder de Deus desde o Egito, passando pelo deserto até finalmente chegar à Terra Prometida. Sua vida e exemplo como um homem temente a Deus nos ensinam lições valiosas. Entre os principais pontos sobre Josué, destacam-se: um excelente liderado. Josué foi um bom líder sob o comando de Moisés. Qualidades de um líder: ele possuía todas as características de um verdadeiro líder. Coragem: sua coragem foi uma constante, desde a juventude até as grandes batalhas em Canaã. Atenção às ordens de Deus: ele estava sempre atento às instruções de seu comandante divino. Sucesso dependente de obediência: Josué sabia que seu sucesso na liderança dependia de sua obediência ao Senhor. A aceitação das ordens: nunca questionou as ordens de Deus, mesmo que parecessem estranhas. Estratégias sob direção divina: suas táticas eram sempre baseadas na palavra de Deus. Honra e palavra: Josué era um homem de palavra, cumprindo seus acordos, como o feito com Raabe. Devoção à lei de Deus: ele era completamente devotado à lei do Senhor. Respeito e confiança: era respeitado e confiável, refletindo a presença de Deus em sua vida. O exemplo de sua conduta irrepreensível e seu temor a Deus continuaram a influenciar o povo de Israel mesmo após sua morte, durante o período dos anciãos que sobreviveram a ele. A história de Josué é um testemunho poderoso da fé inabalável e da liderança decidida sob a direção divina. Seu exemplo de coragem, obediência e devoção a Deus não apenas guiou o povo de Israel na conquista da Terra Prometida, mas também oferece lições valiosas para todos nós. Ao refletirmos sobre a vida e os feitos de Josué,
somos desafiados a sermos líderes em nossas próprias vidas, a confiar nas promessas de Deus e a seguir com firmeza as orientações que Ele nos dá. Esperamos que você tenha se inspirado com esta jornada pela vida de Josué. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo mais ensinamentos e histórias enriquecedoras. Até a próxima!